Então, na aula passada que a gente falou sobre o cálculo, né, de carga de telhado, a gente viu como calcular a carga de telhado mudando aqui o tipo de telha, enfim. Nessa aula nós vamos ver como considerar, né, o cálculo, como lançar essas cargas no software, né? Então, o primeiro caso aqui é o caso mais simples, que seria um telhado apoiado em cima da laje, tá? Por exemplo, poderia ser um telhado embutido aqui em cima da laje. Isso, a rigor, né, quando a gente vai fazer o projeto da estrutura, o que a gente recebe é o arquitetônico, né? Já é raro a gente receber o hidrossanitário para poder prever os furos, né? Enfim, o que a gente recebe, no mínimo, é o arquitetônico. Então, normalmente a gente não recebe o projeto do telhado, tá? Eu não sei se vocês, eu nunca fui contratado para fazer o cálculo da estrutura e do telhado apoiando, a não ser que fosse realmente, são 3 andares de estrutura e a última laje não vai ter laje, vai ser uma cobertura metálica e tal. Situações assim eu já fui contratado, mas assim, uma residência, uma estrutura toda de concreto, é laje no último pavimento. Nós vamos apoiar o telhado ali. Nunca ninguém me contratou para calcular esse telhado, tá? Isso aí, assim, como eu sou responsável pelo cálculo da estrutura, se eu não fui contratado, mas ninguém foi. Isso aí, quem for executar lá no final é que vai ter que se virar, talvez calcule, talvez use experiência, enfim. Mas, a priori, eu não sei aonde essa estrutura vai se apoiar, né? Se ele vai colocar tesoura apoiando direto nas vigas, ou se vai, na verdade, nessas de fora, né, já tem a platibanda, pode apoiar na platibanda, mas aqui teria uma tesoura. Mas será que vai ter uma tesoura intermediária aqui? E se tiver, onde é que vai ter os pontos de apoio? Vai ter um apoio, 3 apoios, vai ter um apoio intermediário, enfim. Se eu tivesse um projeto com isso aqui definido, eu poderia calcular a carga em cada tesoura, né? E dentro da tesoura, sabendo a carga, eu posso calcular a carga em cada ponto de aplicação, né? E lançar uma carguinha concentrada no software, justamente naquele ponto onde eu sei que o apoio da tesoura vai estar localizado. Como a gente não sabe, a gente parte para uma situação mais simplificada, que a gente distribui a carga toda na laje. Bem verdade que nem todas as tesouras vão estar apoiadas na laje, algumas vão direto para a viga. Mas aí a gente acaba reforçando um pouco mais a laje para suportar a carga aonde quer que a gente aplique, né? Que a gente não sabe exatamente o ponto em que vai ser aplicado. Pode ser um ponto mais ou menos desfavorável, mas a gente colocando já mais carga do que teoricamente vai efetivamente ocorrer em cima da laje, a gente já reforça ela, prepara para poder suportar a carga que vai ficar a ponta dela, independente da posição. Então aqui, e assim, como a laje descarrega na viga, de qualquer jeito, a carga da tesoura que apoia direto na viga já vai chegar na viga, né? Então, a gente tem esse critério, né? Então eu poderia aqui colocar carga acidental, eu colocaria 0,5, que é a carga, seria uma carga de manutenção mesmo, tá? Também já é até mais do que vai, dificilmente a carga de manutenção vai chegar em 0,5, mas menos que isso também não tem como colocar, né? E aqui, na parte de revestimento, na parte de carga permanente apoiada na laje, eu colocaria aqui junto do revestimento a carga de telhado, tá? No nosso caso, vamos pensar um telhado de fibrocimento, vamos pegar esse aqui com telha até 5 milímetros, pesa 0,4 kN por metro quadrado, tá? Então, vamos supor que a laje tem um telhado em cima com esse 0,4. Embaixo, vamos supor que embaixo da laje tem um forro de gesso, tá? Um forro de gesso em placa, tá? Com 0,15 kN por metro quadrado de peso. Então, acima da laje tem a laje pura, sem contrapiso nem nada, acima dela 0,4 da carga do telhado, abaixo 0,15 do forro, deu 0,55. Então a gente aplicaria aqui 0,55 kN por metro quadrado. Tá? Então essa seria uma solução, eu teria que aplicar nas duas aqui. 0,55. Tá? Uma outra situação, vamos supor que não tem laje, né? Não tem laje, nós vamos ter que, poderia ser um telhado aqui, um telhado cerâmico, por exemplo. Uma tesoura aqui, talvez uma tesoura aqui e outra aqui, né? Então, você pode, inclusive, por não ter especificação, você pode combinar direto com o cliente, mas aqui, vamos supor que tem uma tesoura em cima dessa viga, uma tesoura em cima dessa e uma tesoura em cima dessa daqui, tá? Dependendo do que você acordar com o cliente, dependendo também do comprimento desse vão, você pode considerar outra tesoura aqui, tá? Mas a gente tem que estimar uma situação inicial e combinar com o cliente para ele não executar diferente depois, né? Então, vamos supor que eu só tenho, né, essas 3 tesouras aplicadas nas vigas. Então,
eu teria que calcular por área de influência a carga em cada uma, né? A gente pegaria aqui, separaria aqui em carga de influência. O telhado nessa região aqui descarregaria nessa tesoura, nessa região aqui descarregaria nessa, tá? E nessa outra região aqui, vou botar o contracor, preto não vai dar, né? Nessa outra, vou botar de amarelo, nessa região aqui viria para a tesoura de dentro, tá? E aí nós aplicaríamos cargas lineares, né, nessas vigas, simulando essa carga do telhado. Então, vou fazer um exemplo aqui para essa do meio, né? Então, vamos medir. Então, eu tenho daqui até aqui 3,40 m, tá? E daqui até aqui 3,50 m. Vou arredondar, né? Então, e na outra direção não precisa, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos 3,40 m e aqui deu 3,50 m. Então, a área de influência aqui vai pegar aqui metade de 3,40 que é 1,70 e a metade aqui de 3,50 que é 1,75. Então, aqui a faixa de influência dessa tesoura do meio aqui vai ser 1,70 mais 1,75, 3,45, tá? Então, a gente pegando a carga do telhado, tá? E multiplicando por essa faixa que é de 3,45, nós vamos ter uma carga por metro. Essa carga por metro nós vamos aplicar aqui, tá? A nossa carga, a gente tinha visto, não é? Era de 0,40 do telhado mais 0,15 do forro. Vou manter a mesma suposição que a gente fez antes, né? Não vou mudar não, vou manter a mesma. Embora aqui provavelmente se ele fosse um telhado cerâmico não seria forro de gesso para não pingar e estragar o forro. Mas vamos supor a mesma situação, telhado de fibro-cimento com forro de gesso 0,55, né? E tem aquele 0,5 da carga acidental, que eu lembrei agora, aquele 0,5 não é só a carga de manutenção, né? No caso de telhado aqui, que tem... O telhado não tem laje embaixo, a gente costuma colocar, pendurar, passa tubulação elétrica, pode pendurar alguma coisa no telhado, enfim. Aqui esse 0,50 acaba absorvendo também a eventual carga que aplica direto no telhado. Mas enfim, nós tínhamos 0,55 de permanente com 0,50 de acidental, né? Então, somando aqui, vamos dizer aí 1,05 kN por metro quadrado. Vezes esse trecho aqui de 3,45, então 1,05 vezes 3,45, e nós vamos ter aqui 3,62, 3,6 kN por metro, tá? Então aqui a gente pode aplicar, vamos dizer aqui, a gente pode lançar como carga extra, e a gente tem a opção até de separar as duas cargas. A gente pode lançar tudo como o 3,62 que eu calculei ali, lançar tudo como adicional, que seria um caso pior, ou a gente pode desmembrar em parte adicional e parte acidental. Vou desmembrar aqui só para ver, né? Era 1,05, aliás, era 0,5 de carga acidental vezes 3,45 metros, vai dar 1,72,5, 1,73 kN por metro quadrado de carga acidental. E aqui no adicional era 0,55 vezes 3,45, deu 1,89, 1,90 kN por metro quadrado, tá? E ficaria aqui, somando os dois, 3,63 é o que vai aparecer aqui, tá? E a gente lança mesmo nos outros trechos todos. Na verdade, a gente pode copiar dados, né? Copiar dados aqui, joga carga aqui, carga extra, né? E seleciona as outras vigas que recebem a tesoura de dentro e dá um OK nelas e depois faz a conta para essa viga aqui e para essa de cá.
caso você tivesse, vamos supor agora, deixa eu desfazer aqui, vamos supor um outro caso, se você tivesse uma tesoura aqui também, né? Uma aqui e uma aqui. Qual que seria a área de influência, né? A gente pegaria metade aqui e metade aqui, né? O trecho todo a gente já tinha visto que era 3,40 m. Supondo a tesoura central no meio, né? Ficaria 1,70 para cada lado, né? Então, isso aqui tudo é 1,70, aqui ficaria 0,85 nas duas direções, 0,85 aqui e 0,85 aqui. Então, nós teríamos uma faixa total de 1,70, a faixa de influência de 1,70, né? Então, seria na carga permanente, né? O 0,55 vezes o 1,70. Tá? E na acidental, seria o 0,50 vezes 1,70. O cálculo em si continua o mesmo, né? A ideia do cálculo é a mesma, só mudou a faixa de influência, né? Vou fazer o cálculo aqui rapidinho. 0,55 vezes 1,70 deu 0,93, vou arredondar em 0,94. 0,93,5 vou arredondar para 0,94. Tá? E aqui, 0,50 vezes 1,70, 0,85. Essa aqui vai ser a carga por metro atuando na tesoura central, né? Só que agora eu tenho que aplicar uma carga concentrada aqui e uma carga concentrada aqui. Tá? Como é que a gente faz? A gente tem que medir essa distância aqui. Ó, deu 4,75 m, né? Então eu vou ter uma carga por metro. Aqui a carga permanente. Ela é 0,94 kN por metro, né? Vezes, acho que deu 4,75, não é isso? 4,75. Então, são 0,94 kN por metro. Vezes 4,75 m, né? Isso vai ser a carga total da tesoura, né? Só que eu tenho que dividir por 2, que são 2 apoios. Eu quero saber a carga em cada apoio, então divido por 2. Então vai dar 0,94 vezes 4,75 dividido por 2. 2,23. Então 2,23 kN, né? A carga acidental vai ser a mesma ideia, só que aqui vai ser 0,85 vezes 4,75 dividido por 2. Deu 2,02 kN. Tá? Então, essas aqui seriam as cargas que a gente teria que aplicar. Então, posso chegar aqui e aplicar uma carga. A gente vem em modelo, concentrada. Aqui eu já vou somar as duas de uma vez, né? Somar 2,23 com 2,02, 4,25. Vou jogar as duas como adicional. Então, a gente vai jogar FZ, que é a carga vertical, tá? Para baixo é negativo. Então, vai ser menos 4,25. E você tem que ver direitinho no software que você está usando qual eixo que é o vertical. Não necessariamente sempre vai ser o Z, pode variar de acordo com o software. E se é positivo para cima e negativo para baixo, ou se é positivo para baixo, porque a carga gravitacional é para baixo, você vai ter que ver a convenção do software que você está usando. Na dúvida, lança e processa, porque aí você lança, processo e olha o diagrama. Se tiver um momento vetor positivo, se tiver um momento vetor no meio do vão, ali debaixo da carga, positivo, é porque você lançou certo. Se tiver negativo, é porque você lançou invertido. Então vamos ver aqui, menos 4,25. Tem que criar um nó antes, calma aí que eu esqueci. Adicionar nó, aplico aqui, opa, vou aplicar do lado de cá também. Tá? Aqui, vou aplicar a carga então, modelo, carga concentrada, menos 4,25. Seleciono o nó, vou dar Enter. Aqui ele não está exibindo, né, mas eu já lancei.
A gente vem aqui em desenho, entrada gráfica, que não deve estar configurado. Ó, não, carga concentrada não está configurado para aparecer, tá? Então, vamos dar um OK. Pronto. Veio aqui o menos 4,25, tá? Mesma coisa a gente faria aqui na barrinha de baixo, no nozinho aqui de baixo. Vem em modelo, carga concentrada, menos 4,25, OK. Seleciona o nó, dá Enter, menos 4,25 aqui, OK? A mesma coisa a gente faria para tesouro do lado de cá e as daqui centrais, né, e as das periferias, a carga linear normal, como a gente já tinha feito antes.